Eu quero falar hoje sobre como se preparar para ter um encontro com Deus. É óbvio que eu estou falando também sobre preparar você para um encontro com Deus na nossa conferência. Com que tipo de espírito, de disposição no coração é importante que você chegue para quinta-feira na nossa conferência. Mas fique tranquilo, porque você que não vai vir na conferência, Deus não está preso a dias, amém? Isso aqui é para você também, que quer ter um encontro com Deus, e Deus pode visitar você no seu quarto, Deus pode visitar você no seu trabalho, Deus pode visitar você hoje, agora, daqui a 10 minutos. Você que tem fome de Deus, Deus pode visitar você enquanto você toma banho. Então eu quero te ensinar algumas coisas bem simples que preparam você para um encontro com Deus. Esther capítulo 5, verso 2, narra para nós um momento muito bonito da vida de Esther. Esther, como muitos de vocês sabem aqui, se não sabe, quando sair daqui hoje, fica de dever de casa, lê o livro de Esther, é pequeno e vai ser muito inspirador para você, vai ser muito abençoado. O livro de Esther, ele conta a história de uma mulher que era judia e ela se casa com um rei pagão, ela se casa com um rei que não era judeu, e esse rei que não era judeu, em um determinado momento, enganado por um homem de autoridade na sua liderança, esse homem engana o rei e faz com que o rei emita um decreto de morte para todos os judeus. O rei era casado com Esther, mas não sabia que Esther era descendente de judeu. Tem muita gente que ainda não descobriu o que você carrega, mas certamente que você está onde você está por um motivo, para o livramento de alguém, para a bênção de alguém, para a salvação de alguém. O rei não sabia, mas ele tinha colocado a arma secreta de Deus dentro do palácio dele. Esther fica sabendo que o rei emitiu um decreto para matar o seu povo, e ela se vê numa situação, ela vai ter que revelar que ela é judia, ela vai ter que revelar que ela pertence ao povo judeu, e ela não tem tempo para esperar o momento certo para entrar na presença do rei. Porque naquele tempo, naquela cultura, daquele rei persa, naquela cultura você não podia entrar na presença da presença do rei, é porque a gente vai falar figuradamente de Deus quase que o tempo todo, eu já estou aqui encaixando. A mente está indo mais rápido que a boca. Mas enfim, o rei, ele tinha uma cultura naquele tempo que você não podia entrar na presença do rei sem ser convidado por ele, sem ser autorizado. E Esther não tinha sido convidada para estar na presença do rei. Só que ela não tinha tempo, que se ela aguardasse alguma coisa acontecer, se ela aguardasse o tempo certo, o povo dela pereceria. Então ela decide, eu vou entrar na presença do rei, e vamos dizer assim, né, no nosso popular, seja o que Deus quiser. Eu vou entrar, eu preciso fazer alguma coisa. E aí Esther se prepara para esse encontro com o rei, se veste e vai até o trono do rei. Se ao entrar na presença do rei, o rei não estendeu o seu cetro, aquele cetro que o rei segura, se ele não estendesse o seu cetro, quer dizer que ele rejeitou a presença da pessoa, e ele não estendeu para ela misericórdia naquela quebra da lei. E ela teria que ser morta. Porque você não pode entrar na presença do rei sem ser convidado. Então se o rei não se mover, se o rei não oferecer misericórdia, você quebrou a lei e você será morto. Agora, se o rei estendeu o seu cetro, quer dizer que você alcançou misericórdia. E aí você toca, a cultura daquele tempo era assim, você tocava na ponta do cetro do rei, e aí você estava encontrando favor e não seria morto. E é exatamente nesse momento desse encontro que nós estamos aqui no capítulo 5. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro.
Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte ao aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? Ou qual é a sua petição? Até metade do meu reino eu te darei. Então olha isso aqui que aconteceu. Ela não só estava correndo risco de morrer, ela estava correndo risco de morrer. Aí ela alcançou misericórdia, mas não só misericórdia. Ela encontrou misericórdia e graça. O rei não só não deu a ela o que ela merecia por ter quebrado a lei, mas deu a ela também o que ela não merecia em graça. Não só impediu ela de receber consequência, mas ainda deu herança, ainda deu uma bênção para ela. O rei perguntou: Ester, o que você quer que eu te faça? Até metade do meu reino eu te dou. O que isso tem a ver comigo e você? Isso tem a ver comigo e você com tudo. Porque essa história, ela aponta para nós, para a nossa vida em Cristo. Em que sentido? Nós, por causa da obra de Jesus Cristo, temos acesso até o trono da graça de Deus para encontrar favor. Para encontrar favor e graça. Olha o que diz o escritor do livro de Hebreus. Hebreus 10, 20. Por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Que nós devemos entrar até o trono da graça de Deus, ousadamente, com total certeza, com total convicção de fé, que seremos aceitos. Por que eu estou dizendo isso num sermão onde eu estou falando sobre nós nos prepararmos para o encontro com Deus? Porque se preparar para o encontro com Deus começa com o entendimento que da parte de Deus Ele está te esperando. Da parte de Deus Ele quer se encontrar com você. A rainha Ester, ela ficou cheia de medo. Será que o rei vai me aceitar ou não? Será que eu vou chegar no trono ali e vou encontrar favor ou morte? Esse era o contexto que o homem vivia na velha aliança. Porque o sumo sacerdote, quando ele ia oferecer sacrifício pelo pecado, ele oferecia o sacrifício de animais, de cordeiros. E esse cordeiro, ele tinha que ser perfeito. E uma série de rituais tinha que ser feito. Para que o sumo sacerdote pudesse entrar lá no trono, no lugar do Santíssimo Lugar, que é aqui figuradamente o lugar do trono de Deus, no tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 partes: átrio, santo lugar e santíssimo. A arca da aliança, o lugar da presença de Deus, da manifestação da presença de Deus, ficava lá no Santo dos Santos. Mas para entrar no Santo dos Santos, você tem que oferecer sacrifício pelo pecado. Aí o sumo sacerdote oferecia sacrifício pelo pecado e tinha um monte de ritual para fazer. Era como ele tinha que se preocupar de lavar a mão, a roupa que ele tinha que vestir, uma série de ritos para saber se vai ser aceito ou não. Se alguma coisa saísse errado, quando ele chegava lá no Santíssimo Lugar, ao invés de ele encontrar a manifestação do poder de Deus para a vida, ele morria por causa do pecado. Porque não houve observação correta de sacrifício. Porque o sacrifício não era perfeito. E você, para estar diante da presença de Deus, tem que ser perfeito. E aí você pergunta, como que faz isso então? Como que faz isso? Do mesmo jeito que fazia. O cordeiro tem que ser perfeito. Um dia João olhou para Jesus e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um cordeiro foi oferecido por mim e por você. Tudo aquilo na velha aliança, o sacrifício dos animais, os cordeiros, o sumo sacerdote, tudo isso era figura daquilo que um dia haveria de acontecer em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. E aí, como eu estava dizendo para você, o sumo sacerdote, como Ester,
no Velho Testamento, entrava cheio de medo na presença de Deus. Será que eu fiz tudo certo? Será que eu vou ser aceito? Será que vai dar certo? Será que eu vou encontrar misericórdia? Será que o cetro vai vir ou não? Justiça ou graça? O que vai vir? Por quê? Porque eu não sei se o cordeiro está tudo certo. Mas, por que o escritor do livro de Hebreus diz assim? Quando vocês forem entrar pelo novo e vivo caminho, entrai com convicção, com total certeza de fé. Por que ele pode nos chamar a entrar no lugar que ele, como judeu, sabe que culturalmente o povo dele tinha medo para entrar? Por que ele pode nos chamar para entrar ousadamente? Porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito. Nós temos uma segurança, meu irmão. Nós temos uma segurança. Nós não nos apresentamos diante de Deus pelas nossas obras. Nós não apresentamos diante de Deus com a nossa cara lavada. Nós apresentamos diante de Deus com a cara manchada de sangue, lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós nos apresentamos diante de Deus vestido de Cristo. Por isso que nós podemos ter certeza que é da vontade de Deus tocar você, que é da vontade de Deus te encher do Espírito Santo, que é da vontade de Deus que a sua vida seja transformada pelo poder dEle, é da vontade de Deus se encontrar com você. Desde o Éden, Deus está procurando os homens. Deus deseja tocar você, agora o diabo não quer que você tenha um encontro com Deus, porque ele sabe que quando você se encontrar com Deus, aquilo que ele usa para dizer, isso aqui te separa de Deus, vai ser solucionado. Porque a força para vencer o pecado, só a graça de Deus pode dar, meu irmão. É isso que nós vamos aprender aqui hoje. Então, da parte de Deus, você pode entrar com certeza e convicção. Se você entrar a partir de Jesus Cristo, meu irmão. Em arrependimento. Se a sua vida está em Cristo, você deve entrar com ousadia. Eu não quero que você chegue aqui na conferência, no primeiro dia, e vá receber só no último. Porque o encontro que Deus marcou comigo foi só no último dia. Será? Ou não foi porque você ficou do primeiro dia da conferência até o último, tendo que ser convencido por Deus de que Ele podia te abençoar e de que Ele podia te tocar? Muitas vezes o nosso culto, ele tem um ápice, não que é uma regra, porque às vezes de fato o encontro com a presença de Deus vai vir no final do culto, vai vir no último dia da conferência, tudo bem, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Não é que Deus está marcando o encontro com a gente, uma experiência, um toque no final do culto. É que Deus passa o culto inteiro trabalhando com a sua palavra, com o teu Espírito, nos convencendo que nós podemos aceitar o favor dEle. Porque a gente chega com consciência de pecado, que o escritor do livro de Hebreus está dizendo que nós devemos chegar com os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Chegar com convicção, olhando para Cristo Jesus. Por mim mesmo, eu sou condenado. As minhas obras não podem me salvar, mas eu me apresento diante de Deus em Cristo. Em Cristo eu sou feito perfeito, porque eu estou nele. E o Senhor me abençoa, porque quando olha para mim, vê Cristo Jesus, então vê justificação. Então vamos lá, alguns pontos aqui que eu quero colocar para você, sobre como se preparar para o encontro com Deus. Primeiro, para se preparar para um grande encontro com Deus, tenha uma vida de expectativa no de repente de Deus. Tenha uma vida de expectativa no sobrenatural de Deus. Principalmente você que já viveu muita coisa com Deus, a gente vai vivendo muita coisa com Deus, a gente vai achando que a gente esgotou Deus. Porque talvez tudo que a sua mente podia conceber, você já experimentou. Aí você acha que você já esgotou Deus. Meu irmão, você não viu nada ainda. Você não viu nada. Há muito mais de Deus para você experimentar, há muitas outras áreas da sua vida para ser santificada, para ser tocada pela presença de Deus, há muito a crescer ainda. Então viva uma vida de quem não esgotou Deus, de quem tem expectativa de que, pode ser agora, a qualquer momento eu posso receber uma visitação de Deus. Ter fome, não se canse da presença de Deus. O vinho, quanto mais tempo passa, melhor ele fica, não fica pior não, irmão. Quanto mais tempo você anda com Deus, eu particularmente tenho sido assim, quanto mais tempo eu ando com Ele, quanto mais eu recebo, mais eu quero, mais eu o desejo, mais o meu espírito clama por mais. É uma fonte inesgotável de poder. Tenha expectativa no sobrenatural. Agora isso aqui é importante, enquanto é fiel e zeloso no ordinário.
Porque tem gente que tem expectativa no sobrenatural, mas vive o ordinário, o dia a dia, sem demonstrar essa tal expectativa. Porque quem tem expectativa no encontro com Deus, está aqui, diariamente nas Escrituras, tendo fome da palavra. Estou sentindo nada, mas eu estou lendo. Não estou sentindo nada, mas estou orando. Não estou sentindo nada, mas continuo congregando. É o zelo com a vida ordinária. Tem a expectativa no sobrenatural, enquanto você vai sendo fiel e zeloso na vida ordinária, no seu dia a dia. Deixa eu te dizer uma coisa, o fogo alto da grande experiência é o mesmo fogo do dia a dia. O fogo só cresceu, mas é o mesmo fogo que já está dentro de você todos os dias. E que você, se você quer mesmo de repente de Deus, vá alimentando ele. Vá alimentando. Porque enquanto você vai praticando disciplinas espirituais, quando você vai sendo zeloso diariamente com devoção ao Senhor, você está abanando o fogo. Você está despertando você mesmo. Ou se resguardando de adormecer. Se resguardando de se acomodar. E aí você é alguém, como eu ensinei dias atrás aqui, que o barco está sempre com as suas velas erguidas. Pronto, se o vento bater, eu estou pronto. Porque eu vivo com fome e expectativa de Deus constantemente. Então eu vou dizer de novo, para quem anota, o fogo que acende alto é o mesmo que você cuida e preserva diariamente. 2, vamos lá. Segundo ponto, a gente já pontuou muito sobre isso na introdução, mas eu quero trazer aqui como um ponto para você anotar. Saiba que é da vontade de Deus tocar você. Fé madura não é saber que Deus pode. Fé madura é saber que Deus quer. Vamos lá? Fé madura não é saber que Deus pode. Fé madura é ter certeza, porque conhece Ele, conhece o caráter dEle nas Escrituras que Ele quer. Como eu sei que Deus quer me tocar? Olha, a Bíblia diz que Deus é presenteador daqueles que o buscam. Se você é alguém que busca, não estou dizendo você que diz que busca, estou dizendo que se você busca. Se você é alguém que busca, você é o tipo de pessoa que Deus quer presentear com o maior de todos os presentes, que é a sua presença. Então Deus quer tocar você. Esse é o caráter de Deus. E olha só o que o texto diz, que eu li aqui, que é um texto de Hebreus. Deus é presenteador daqueles que o buscam. Deus é como Ele é. Esse é o caráter dEle. Não é porque você é bonzinho, não é porque você orou, jejuou, tudo isso te prepara, porque te deixa em fé, te deixa pronto, atento, percebendo, talvez moveres que já aconteceram na sua vida que você nem percebeu e não pôde entrar nele porque estava desatento. Mas Deus te abençoou no final das contas, por causa do coração dEle, da graça dEle, porque Ele é presenteador daqueles que o buscam. Não porque aqueles que buscam merecem, porque nós não merecíamos nem a salvação que recebemos, nem a porta de entrada para o reino que foi a salvação nós merecíamos, é graça de Deus. Então Deus quer, e você tem que entender isso, fé madura é saber que Deus quer, saber que Deus pode. Tem muita gente que não congrega e que tem uma fé, mesmo não estando na igreja, um tipo de fé, que quando alguém fica doente, ele fala assim, Deus pode curar. Deus tem poder. Ele acredita que Deus pode, mas ele não tem convicção que Deus quer. E nós, como filhos de Deus, algumas coisas, não todas, mas algumas coisas nós podemos saber o que Deus quer. Porque algumas coisas Ele já deixou a resposta aqui, E quando nós lemos aqui, Ele é um Deus que ama habitar no meio dos homens. Ele é um Deus que ama tocar e transformar a vida dos seus filhos. Ele é um Deus que ama tocar em você e liberar virtude. Você vai descobrir que talvez a sua condição de pecado, daqui a pouco a gente vai pontuar isso, que você acha que te separa de Deus. Você vai descobrir que o problema não é o que você cometeu ou está cometendo. O problema é o que está por trás disso, o pecado que está por trás disso que nós vamos pontuar daqui a pouco. Porque o seu pecado não assusta Deus em nada, porque Ele resolveu o problema do pecado na cruz. O seu pecado não intimida Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus está pronto para transformar você de um ex-pecador em um cheio, abundante da sua presença. Aleluia. 3.
As suas imperfeições não são um limite para Deus, mas um convite para a sua graça. Todos os homens de Deus eram homens imperfeitos, sujeitos às mesmas paixões que eu e você. Todos esses homens. Acontece que em algum momento eles caíram em si e decidiram sair do trono de seus corações. Algum momento eles entregaram as suas vidas ao Senhor. Algum momento eles praticaram aquilo que nós chamamos de arrependimento. Mudaram de rota. Confessaram que precisavam de um Senhor. Confessaram que precisavam de um Salvador. E foi por causa do poder de Cristo Jesus que eles se tornaram tudo aquilo que eles se tornaram. Como canso de dizer aqui, sem Ele nada podemos fazer. Tendo começado na graça de Deus, permaneçamos nesse lugar, não voltemos para o jugo da escravidão. Quando você veio para Cristo, irmão, você não tinha feito boas obras antes não, você tinha as piores obras, você era chamado inimigo de Deus. Você não tinha obra nenhuma para Deus te abençoar. Deus te abençoou por causa do caráter dele, Deus te abençoou porque Ele é bom, porque Ele é gracioso. Aí a graça de Deus vem e ela nos melhora, ela nos não nos melhora, ela nos transforma em nova criatura. E nos transformando em nova criatura, nós começamos a fazer as coisas melhor. A gente começa a acertar, a gente começa a tratar melhor as pessoas, a gente se torna um marido melhor, a gente se torna um filho melhor, a gente se torna alguém de caráter. Pelo menos deveria estar sendo assim com você, amém? Está sendo, né? Aleluia. Você vai se tornando um homem melhor, uma mulher melhor, e agora nós temos algo aqui se apoiar, que é as nossas obras. Antes você não orava, agora você ora e você já acha que é o quanto você ora que garante que Deus ama você e que você vai ser aceito pelo tanto que você ora. Não, você não consegue ficar sem orar porque você ama Deus, irmão. Você não consegue ficar sem orar, você não consegue ficar sem a palavra porque ela é fonte de vida para você. O beneficiado é você. Deus não é mais Deus porque você orou, porque você leu a Bíblia. É você que é menos burro. Aleluia. Posso ouvir um amém? É você que fica mais inteligente, menos ignorante. Glória a Deus. Então nós oramos porque amamos a Deus. Isso nos mantém alerta, como eu disse, tem o seu lugar no nosso encontro com Deus, porque nos mantém atento. Nos mantém perceptível a presença dEle. E fé, quem crê, fala. Quem crê, faz. Se a gente tem fé, se a gente diz que ama a Deus, que quer um encontro com Deus, a nossa vida tem sinais disso. E um desses sinais é a nossa vida de oração, a nossa busca. Agora, isso não é a nossa segurança. Não é por causa disso, no final das contas, que somos abençoados. É por causa da graça de Deus. Por causa da bondade de Deus. Então, não pense que hoje você pode se apresentar na presença de Deus para ter um encontro com Ele por meio da sua devoção e santificação. Ainda é pela graça de Deus, irmão. Ainda é porque você precisa dEle. Será que você ainda consegue, depois de ter andado com Deus, olhar para você e falar, eu preciso de Deus? Mesmo depois de tantas coisas que Ele mudou na minha vida, eu preciso de Deus. Porque se tirar Ele, não sobra nada. Como um grande avivalista disse, tudo que há de bom em mim é Cristo. Tudo que há de ruim sou eu mesmo. Certo ou errado? Na minha vida é assim, meu irmão. Tudo que você olhar para mim e falar assim, pô, bom isso, hein? Bacana, Jesus. Quando você vê alguma coisa que fala assim, rapaz, isso está errado. É eu mesmo. Precisa continuar sendo assim. Muitos de nós temos encontros com Deus no começo e depois paramos de ter. Porque, ainda que tenhamos uma vida alimentando o fogo, com oração, com devoção, a motivação do nosso coração nos sabota. Porque estamos fazendo isso, pensando que isso vai nos garantir ser abençoado por Deus. E nós precisamos manter o mesmo coração de antes. Dependência da graça de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 3, verso 5. Nós já estamos terminando para a gente orar. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O quarto ponto é, santifique-se. Aí você fica confuso. Poxa, Bill, você acabou de falar, né, que as minhas imperfeições são um convite a Deus. São sim. Mas isso não é uma justificativa para você não se separar para o Senhor. Para permanecer do jeito que você está. Olha isso aqui. Seu pecado não é
uma limitação para Deus. O pecado que você cometeu ontem, o pecado que você cometeu o mês passado, você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que veio hoje e talvez está pensando assim, essa palavra não é para mim, porque olha o que eu tenho feito, olha quem eu cheguei aqui sendo. Nada disso é impedimento para Deus usar você, transformar você, santificar você. Nada disso assusta a Deus, pelo contrário, isso é um convite a Deus. Se você é alguém que reconhece que é doente, que reconhece que está fraco, que reconhece que está perdido, nada disso é limitação para Deus, é um convite. Jesus mesmo disse, eu vim para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos, eu vim para quem precisa de um Salvador. O problema é que a gente às vezes reconhece o nosso pecado para usar disso para não se chegar à presença de Deus. Eu sou pecador, por isso eu não vou. Mas não reconhece do jeito que a gente tinha que reconhecer. Eu reconheço que eu sou pecador, por isso eu preciso me achegar a Deus. Então até no nosso discurso de quebrantamento, esconde arrogância e orgulho. Eu não posso chegar a Deus por causa de quem eu sou. Você está se escondendo nesse pecado. Porque as Escrituras, a não ser que você não sabia, eu estou te contando hoje, a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara. Jesus veio para pessoas como você. Jesus veio para pessoas pecadoras e doentes como você. Ele não se assusta com isso. Ele amava sentar com os pecadores e liberar vida sobre eles. A mulher do fluxo de sangue tocou nele e saiu virtude, e ela foi curada. Ele está pronto para ser tocado por você. Os discípulos queriam impedir muitas pessoas de chegarem perto de Jesus, mas Jesus sempre dizendo aos discípulos, não os impeçam, não me atrapalhe, eu vim para que eles toquem em mim e recebam vida, eu vim para que eles toquem em mim e sejam transformados. Jesus está pronto para ser acessado por você. A pergunta é, você está quebrantado o suficiente para isso? Você já chegou ao lugar onde você reconheceu que você precisa de um Salvador? Ou você diz que você é doente e quer permanecer doente, quer permanecer distante de Deus? Agora, se você já entendeu que você precisa de um Salvador, você é o tipo de pessoa que Ele está procurando. Seu pecado não é uma limitação para Deus, mas sua falta de desejo de largá-lo é. Seu orgulho é. O seu orgulho é a única coisa que pode separar você de Deus. O pecado que Deus não pode resolver é a sua autossuficiência. A Bíblia diz que Ele rejeita o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Então, o pecado que faz separação entre você e Deus, não é os pecados de ordem sexual que você teve essa semana. Não é a vida pregressa que você estava vivendo. O pecado que pode te separar de Deus é a sua falta de humildade, de quebrantamento, de reconhecer que você precisa de um Salvador e que você é um péssimo Senhor da sua própria vida. A sua santificação, por si só, não pode te separar para Deus. Como assim, Bill? Você parar de fazer as coisas sem nascer de novo, sem ter um encontro com Jesus, sem entregar a sua vida a Jesus, não pode resolver o seu problema. Você parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, não vai resolver o seu problema. O seu maior problema é a mãe de todos os pecados. A Bíblia diz que a luz do mundo veio e os homens não a perceberam e a rejeitaram. O seu maior pecado é não reconhecer que você precisa de salvação. Porque se você acolhe salvação, você acolhe a luz. Se você acolhe a luz dissipa todos os pecados. A luz denuncia todas as coisas que precisam ser colocadas no lugar. É aqui que você começa uma nova história. Quando você se santifica sem o poder de Deus, não adianta nada. Agora, quando você se santifica, há poder nisso. Por quê? Porque quando você se santifica, você está dizendo para Deus, eu quero. Então, o poder da sua santificação não é o seu ato de santificação em si, mas é o convite que Ele faz a Deus, e o poder de Deus vem sobre você. E aí sim, santificação acontece.
Então a sua vontade de santificar, ela tem a sua importância porque ela está dizendo para Deus: eu não sou mais um orgulhoso. Eu preciso de Deus. Eu preciso do seu poder. Mas se o poder de Deus não viesse, não adiantaria nada. Nada. Obras mortas. Você ia ser apenas um bom ateu, um bom religioso. Como a gente conhece gente que às vezes tem até mais caráter do que crente. Que não faz coisas que alguns crentes fazem. São boas pessoas, mas não nasceram de novo. Então a sua santificação, ela por si só, não pode te separar para Deus. Mas ela sinaliza para Deus de que você deseja a santificação dEle. Que você deseja o poder dEle. Por isso, santificai-vos agora. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus sempre responde a quem tem fome da sua presença. E a sua fome, ela precisa ter ação. A sua fome precisa ter atitude. Se você hoje entende que você precisa de um encontro com Deus, seja alguém que caminha com Jesus há muito tempo, ou alguém que veio à igreja hoje, Jesus está pronto a tocar você. Se você tiver fome. Se coloque de pé no seu lugar para nós orarmos.